A premissa é o seguinte: existe o aquecimento global. Aliás, quero dizer para vocês que durante muitos anos a polêmica científica era isso, o que o planeta está vivendo é resultado de um ciclo natural, ou seja, o planeta esfria e aumenta na sua história, ou é ação da humanidade. Hoje está praticamente quase unanimidade pela comunidade científica de que é a humanidade, como eu disse para vocês, responsável por isso. Agora, se eu estou aumentando a temperatura do planeta, quais são as consequências? No campo da biodiversidade, o que é biodiversidade? Bio, a vida, diversidade, a diversidade da vida. Quer dizer, o impacto será dramático, porque espécies que podem se adaptar, que podem migrar, essas espécies podem sobreviver, mas muitas espécies não irão sobreviver. Até, Emiliano, do ponto de vista do Brasil, quer dizer, saiu um estudo há 2 anos atrás, chama Economia de Mudança do Clima do Brasil. E o que eles disseram na economia de mudança do clima do Brasil? Que, com exceção da cana-de-açúcar e da mandioca, as outras culturas brasileiras terão um grande impacto se aumentar a temperatura do planeta. Portanto, o café terá que ser plantado em áreas mais altas ou migrar para áreas mais frias. E eu estou colocando isso porque um tema que está surgindo é o seguinte: vamos estudar as espécies do cerrado da caatinga para saber como essas espécies, essas plantas, elas sobrevivem a uma diferença de temperatura no dia. Quer dizer, o cerrado, a caatinga, muitas vezes muda a temperatura no dia de maneira muito dramática. E tentar saber como elas funcionam para ver se nós podemos adaptá-las geneticamente a outras espécies, as espécies das culturas tradicionais. Isso para mostrar que, quando eu falo em adaptação, quer dizer, não é só uma adaptação, que eu vou me referir agora, de criar uma infraestrutura de proteção, mas é uma adaptação, inclusive, na economia. O que eu chamo de uma adaptação de infraestrutura? Cidades litorâneas brasileiras. Vou citar Rio de Janeiro e Recife. Se houver uma elevação do nível do mar, que é provável com o aquecimento da temperatura, em função, inclusive, do degelo das calotas do Ártico e da parte da Antártida, a questão é como que isso vai impactar o Rio de Janeiro, como isso vai impactar o Recife. Isso é uma adaptação de infraestrutura física, que é muito importante. Agora, o que a comunidade científica está falando? Que onde haverá o maior impacto do aquecimento do clima é no ciclo hidrológico. O que é um impacto no ciclo hidrológico? Quer dizer, áreas do semiárido terão secas mais prolongadas, mas outras regiões do Brasil, nós teremos o quê? Nós teremos chuvas muito intensas em espaço de tempo muito curto. Quando vocês olharem um noticiário, vocês vão ver que, de uns tempos para cá, ninguém pode afirmar que é mudança do clima, mas ninguém pode desmentir que é mudança do clima. Alagoas, outras regiões, inclusive o que aconteceu aqui, chove em 2 dias o que estava previsto para chover durante um mês. Esse é um impacto do aquecimento global no ciclo hidrológico. O que nós precisamos fazer, inclusive pensando aqui onde nós estamos e nas cidades históricas, no patrimônio histórico de maneira geral? Nós temos que fazer o que nós chamamos mapa das vulnerabilidades. O que é o mapa da vulnerabilidade? Eu vou trabalhar com cenários, quer dizer, inclusive, para isso eu tenho que usar, e o Brasil adquiriu recentemente, supercomputadores para imaginar, quer dizer, como simular como seriam os impactos, eventualmente, nas chuvas aqui dessa região, em função do aumento da temperatura. Quer dizer, eu faço isso para quê? Para, a partir daí, pensar no mapa de vulnerabilidade. O que é o mapa de vulnerabilidade? Supondo que eu vou ter, daqui a 2 anos, daqui a 3, daqui a 10, uma chuva muito intensa no espaço de tempo muito curto. Que medidas eu teria que fazer para proteger esse sítio histórico em relação a esses fenômenos de chuva muito intensa, que nós chamamos de eventos climáticos extremos, quer dizer, chuvas muito intensas, enfim. E, a partir daí, tomar uma série de medidas. Quer dizer, aqui, eu estava conversando com o Emiliano, quer dizer,
você tem o tema do clima, de maneira geral, que você vai estudar, mas muitas cidades brasileiras, muitas regiões do Brasil, inclusive essa região que nós estamos aqui, quer dizer, nem sempre eu posso dizer que é apenas a mudança da temperatura pelo aquecimento global. Eu faço uma supressão do cerrado numa região muito extensa. Eu estou mudando o clima da região. Eu promovo desmatamentos, quer dizer, esse desmatamento faz com que áreas percam a vegetação, e com essa supressão da vegetação há um processo de erosão e assoreamento dos rios. Quer dizer, os leitos dos rios ficam muito mais superficiais e, portanto, a chuva ela provoca um impacto muito grande. Inclusive na questão que a gente chama de área de preservação permanente, voltando ao Código Florestal. O que é a área de preservação permanente? São áreas, por exemplo, nas faixas horizontais dos rios. Por que o Código Florestal protege desde 65, mas já protegia no Código Florestal de 34 essas áreas? Exatamente porque são áreas que, enfim, quando o volume de água ele cresce muito, ele aumenta muito, são áreas que são inundáveis. Esse é o conceito da APP. E eu vi aqui o Museu da Aquário Coralina, ela está numa APP. Mas eu quero até que vocês, a partir de agora, vocês observem o seguinte: quando vocês olharem noticiário de televisão de desastre natural, vocês vão ver que a maior parte das populações que são afetadas estão implantadas em área de preservação permanente. Eu sempre lembro o caso daquela senhora na tragédia serrana que estava com 2 cachorros. Vocês lembram? Ela estava com 2 cachorros, jogaram uma corda, a coitada perdeu os 2 cachorros. Vocês lembram dessa imagem? A casa dela estava no leito do rio. A casa daquela senhora estava no leito do rio. Põe a casa no leito do rio, vem uma chuva muito intensa, o que acontece? Não sei se vocês viram Blumenau, em Santa Catarina, uma parte das tragédias de Santa Catarina, algumas casas que deslizaram. Aquelas casas estavam em áreas com declividade grande, vulneráveis do ponto de vista geológico a deslizamento. Então, o que eu vim dizer para vocês é o seguinte, especialmente para vocês que são muito jovens: o tema do clima tem que entrar na agenda da vida de vocês. Primeiro, quer dizer, cada um de nós tem muita responsabilidade, e eu tenho defendido que a gente assuma essa responsabilidade em várias esferas e partes da nossa vida. Quer dizer, cobrar dos governos, dos vereadores, dos deputados, que coloquem na sua agenda essa perspectiva, que não é uma perspectiva de curtíssimo prazo. Por que nós estamos defendendo o Código Florestal? Porque o Código Florestal é importante pela biodiversidade, pela questão do clima, e ainda que eu tenha uma dificuldade de dizer para a sociedade isso, quer dizer, a proposta que foi aprovada na Câmara, ela traz benefícios, entre aspas, muito diretos e tangíveis para uma parte da população que são os proprietários rurais. Tudo bem, plantou em APP, tudo bem, eu vou te anistiar. Só que a médio prazo haverá um prejuízo, inclusive para eles, porque se subir muito o nível do rio, podem perder plantações, e para a sociedade como um todo também. Como consumidores, e eu tenho defendido isso muito claramente, eu acho que nós temos um papel absolutamente relevante. Qual é o papel relevante? Escolha de bens e serviços sustentáveis. Eu vou escolher um produto, eu quero saber se esse produto tem um bom desempenho de energia. Eu quero saber se essa empresa que eu estou comprando o produto, ela depois pode eventualmente receber esse produto de volta. Compra um celular, que é o lixo eletrônico, é um tema que não existia uns anos atrás. Eu quero saber o que eu vou fazer com o meu celular ou com o meu computador velho. Então, essas medidas, elas são importantes, que se cada um colocar no seu cotidiano, elas serão fundamentais. E para passar para o Luiz, eu acho, Luiz, que o Brasil aprovou uma política nacional de mudança do clima no fim de 2009, mas nós estamos ainda, não está na agenda do Brasil a questão de vulnerabilidades, a questão de adaptação. O que isso significa? Que talvez, se eu pudesse fazer uma sugestão, quer dizer, seria verificar quais são os sítios históricos, o patrimônio histórico de cidades, onde eles estão, e começar, eventualmente, a verificar a eventual vulnerabilidade desses sítios históricos. Quer dizer, é um desafio, porque o Brasil tem que fazer o levantamento das vulnerabilidades, não só dos sítios históricos. Quer dizer,
Nós três aqui, o Emiliano é aqui de Goiás, o Luiz é de São Paulo. Por exemplo, quando eu falo vulnerabilidade, é só ver São Paulo, janeiro, fevereiro, quando chuvas muito intensas, que a cidade simplesmente fica paralisada. Praticamente todas as cidades brasileiras. Mas a diferença é que, em relação ao patrimônio histórico, se ocorrer a perda desse patrimônio histórico, é uma perda irreversível. Portanto, se eu fosse elencar a prioridade, qual seria a prioridade? Seria a prioridade relativa a essas áreas em que nós temos grandes patrimônios históricos que estarão, eventualmente, vulneráveis, mais ou menos vulneráveis ao aumento da temperatura do planeta. Para encerrar, eu queria dizer para vocês, quero enfatizar isso. Quer dizer, nós temos que enfrentar esse desafio do aquecimento global. O ano que vem foi falado da reunião da Rio+20, que vai ter no Brasil, e eu acho que esse desafio é um desafio que tem que ser levado em consideração. Aqui eu vou enfatizar, com o senso de urgência que existe. Quer dizer, 2020 é hoje no fim do dia. 2050 também. 2050 amanhã é de manhã. 2100 é amanhã no final do dia. Portanto, nós temos que colocar para o Brasil a urgência dessa agenda e temos que ser criativos. Quer dizer, nós temos que pensar nas novas economias. Eu estava aqui conversando, encontrei o rapaz da Secretaria da Cultura. Por exemplo, um dos temas que está surgindo no mundo, inclusive vocês estão acompanhando a Fashion Week em São Paulo, eu até vi hoje que a questão para as moças é maquiagem, não é isso? Mas a Fashion Week é um exemplo de economia criativa. Quer dizer, a economia do século XXI é economia criativa. É pegar o patrimônio histórico que nós temos aqui e ver que tipo de economia eu posso gerar aqui. É um turismo de qualidade, é um turismo de experiência, é um turismo cultural, um turismo ambiental, enfim. E dizer para vocês que o conflito ideológico hoje no mundo e no Brasil não é como era na época do Luiz, na minha época, o Emiliano mais jovem, quer dizer, que era a esquerda versus direita de maneira tradicional. Até porque, se olhar na Câmara dos Deputados, quem relatou o projeto é um deputado do PCdoB. É visão do século XXI versus visão do século XX. O conflito ideológico é esse. E nós e vocês temos que construir e implementar no Brasil uma visão do século XXI. Obrigado, pessoal.